Olá, alunos que estão se preparando para o vestibular do ITA de 2016-2017. Pois bem, eu sou o professor Guilherme, de Química, do Poliedro, e nós estamos aqui com algumas dicas finais para quem vai prestar esse importante vestibular para engenharia. A prova do ITA de Química é uma prova difícil, é uma prova que tem suas peculiaridades, não é uma prova de química que se pareça com absolutamente nenhuma outra prova. É uma prova de química que cobra alguns conteúdos de ensino superior. A divisão da prova costuma ser mais ou menos assim. Por volta de 18 questões da prova se referem à parte de físico-química. Olha, numa prova de 30 questões, 18 questões representa 60% da prova. Então, se alguém está se perguntando o que deve estudar nesse final, nessas últimas semanas, com certeza físico-química é uma boa pedida. Mais ou menos umas 7 questões, claro que isso varia um pouquinho, mas em média umas 7 questões se referem à química geral, contando atomística e funções químicas e reações inorgânicas. E por volta de umas 5 questões, 5 a 6 questões, a parte de química orgânica. Se você por acaso tem alguma dificuldade muito grande em alguma dessas 3 partes, talvez fosse a ideia de focar nesse finalzinho de estudo alguma dessas partes. Mas se você está mais ou menos equilibrado em todas elas, o ideal é que você estude preferencialmente físico-química pela maior incidência que existe na prova de química desse assunto particularmente. Você tem que estar preparado para perguntas muito específicas sobre determinados assuntos. Entenda-se por muito específicas perguntas que são de coisas que não estão em livros de química, mas que perguntam, por exemplo, sobre composição de saliva, sobre algum método de mineração muito específico. Essas perguntas não devem nortear o seu estudo, porque elas costumam ser uma ou no máximo 2 questões por prova. E o tempo que nós gastamos estudando alguns processos é muito grande para um número de perguntas tão reduzido. Então procure focar mais em coisas mais gerais, não em coisas tão específicas. Elas caem, mas elas não contribuem muito para a nota final. Sobre a prova de química, ainda tem um fator importante que tem que ser dito. Fazer provas dos anos anteriores. Isso é muito importante. Mas também tem que tomar cuidado de escolher as provas certas. Algumas provas do ITA, infelizmente, não foram tão redondas assim, não foram tão fantásticas assim. Algumas vieram com algumas imprecisões, alguns erros, e isso pode desesperar você. Então, eu sugiro que você faça as seguintes provas dos últimos anos para você se preparar adequadamente para esse ano: 2009, 2010, 2015 e 2016. Pensando que essa prova é 2016 para 2017. No dia da prova, tente se manter calmo, e uma coisa muito importante, uma particularidade muito importante que tem na prova do ITA: cuidado, porque mesmo se dando meias reações de oxidação, o potencial dado no ITA é sempre o potencial de redução. Essa é uma dica super importante, quase que um segredo aí que existe na prova do ITA, que a gente está passando aí para vocês. Estudem bastante, não se desesperem com as especificidades, se preocupem com a parte geral e no dia procurem se manter calmos, não acorde muito em cima da prova. Cérebro é uma coisa que demora para esquentar, demora para aquecer, e a gente espera que você então se prepare desde de manhãzinha, mentalizando coisas boas para que tudo dê certo nessa prova. Então tomara que as dicas tenham dado algum resultado para você, que você consiga aplicá-las convenientemente e que você faça uma grande prova de química do ITA. Até logo!